Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te dizer que André Hernan, todo mundo conhece o André Hernan, bateu a informação de que a direção colorada fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares, dá quase 28 milhões de reais, 27 alguns quebrados, para comprar o zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro que está atualmente no Pumas do México. Mas essa informação é veementemente negada pela diretoria colorada, que trata a informação, inclusive, como inverídica, não é verdadeira. Mas eu descobri mais algumas pequenas informações e, como sempre, quero aqui te deixar bem informado. Bom, gente, basicamente é isso, o Inter tá dizendo com todas as letras. Gente, eu não fiz uma proposta desse tamanho. Mas os dirigentes avançam nos poucos contatos que a gente consegue, que o clube não tem hoje poder financeiro para bancar nomes desse tanto. Todo mundo viu o esforço que foi feito para pagar um pouco mais até do que isso para o Bernabé. Mas é porque o Bernabé já estava aqui, porque tinha que contratar aquela coisa toda. O Inter, segundo falam, vai contratar jogadores tipo o Vitinho, que aciona uma cláusula da FIFA, o Ronaldo, que tá ficando livre no mercado, o lateral esquerdo, que tava no Cuiabá e que pertence ao Olympiacos e estão tentando empréstimo, contrata o Johan Carboneiro pagando 300 ou 400 mil dólares de empréstimo, e se ele der certo aí tem uma cláusula de compra de 4 milhões de dólares, este é o nível de contratações colorado. O Inter está sendo categórico, dizendo que não tem como contratar um Nathan Silva. Nathan Silva tem um empresário que está... eu não consegui contato com ele, mas pelo que sei, é um cara que já recebeu um contato do Inter, já recebeu uma procura da direção colorada. Eu falei com alguém do staff do jogador, não foi bem o agente, mas que me disse, olha, eu sei que o Inter há um tempo atrás, quando estava fazendo uma coisa que é normal, procurando, monitorando, olhando o mercado de defensores, falou com o jogador, no caso, com um agente do jogador. Mas não avançou em proposta. Avançar em proposta é outra história. Tu faz ali, ó, preciso de zagueiro. Tá claro que o Inter precisa de zagueiro, né? E todo mundo sabe que o Inter tá no mercado. O William Rocha foi tentado, tá agora lá no momento, voltou pra Rússia e o CSKA tinha recusado as propostas do Inter. O Samir... o Inter, inclusive, reclama um pouquinho, acha que é um pouco forçar, que o Juliano Bertolucci, que seria o empresário dele, está tentando fazer negócio, porque o Samir está, vamos dizer assim, encostado lá no Tigres, e aí ele precisa de um negócio, o Inter já procurou e tal, mas ainda não estaria tão avançada essa negociação. O Inter, agora há pouco, olhou o Juninho, zagueiro que já treinou com o Roger no Bahia e no Palmeiras e que está no Midtjylland da Dinamarca, e é um nome que agrada ao treinador. É óbvio que o Inter está olhando o mercado. O grande problema aqui, o grande ponto é contratar um Nathan Silva pagando quase 30 milhões de reais. O Nathan tem atualmente 27 anos, é um zagueiro de... ele é destro, mas que sabe jogar pela esquerda também. Foi muito bem no Galo, foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro com o Galo, e desde a metade de 23 foi vendido por 4 milhões de dólares para o Pumas do México, onde é titular e protagonista. Até por isso, cara, não é assim chegar lá e tirar. O mexicano tem grana, ele é protagonista do time, teria que pagar. E teria que pagar talvez até mais. Eu acho que 4 milhões e meio de dólares não faz o negócio por ele. Mas aí eu tô avançando mais do que eu deveria porque eu não falei com nenhum mexicano. Agora, o Inter trata como inverídica a informação dessa proposta. Me parece, fazendo a leitura dos casos, dos fatos, até porque o André é um cara muito bem informado e eu respeito demais o trabalho dele, evidentemente, mas o que eu consigo entender, de fato ele foi procurado. O que parece é que a proposta não é tão assim porque 4 milhões e meio de dólares o Inter jura de pé junto que não tem para pagar e isso complica. Mas enfim, é este o cenário dessa situação e também já falei aí um pouquinho sobre os outros zagueiros que estavam sendo tentados ou que estão sendo tentados que hoje não tem. O Inter quer um zagueiro titular pro lado do Vitão, mas por exemplo, o Samir, que o Juliano Bertolucci quer fazer pro Internacional, custa coisa de 800 mil. E aí tu vai ter um Vitão, 900 mil e Samir 800. É uma zaga de quase 2 milhões, não chega a 2 milhões, 1,700, né? Seria o custo da zaga do Inter, mais ou menos? Bom, é um custo mais pesado e isso está sendo tudo isso está sendo avaliado no estádio Beira-Rio. Mas o Juninho do Midtjylland, que é bom jogador, que está titular lá, tem que pagar perto disso, perto desses valores que o Pumas teria recebido uma proposta. Coisa de 3 milhões e meio de euros, fala-se lá, coisa de uns 22 a 25 milhões de reais, dependendo da cotação e do momento que tu fizer a proposta, dos bônus que podem ter e tal, impostos, comissões e tal.
e o Inter tá dizendo, olha, eu não tenho bala na agulha hoje para contratar esse perfil de jogadores, é isso que a gente recebe, tá bom? Esse vídeo é para KTO, se quiser brincar, te divertir, a KTO é a nossa casa parceira, eu sempre falo da KTO com o maior carinho, é uma casa que tem sede aqui no Rio Grande do Sul e tá cumprindo todas as metas do governo. Vai lá na KTO para fazer teu cadastro, é barbada para fazer lá todo o cadastro que o governo brasileiro tá pedindo e todas as casas têm que fazer. Se tu sair da KTO e para qualquer uma vai ter que fazer isso. E cara, em 3 minutos tu resolve a parada, fica seguro, sabe que agora todo mundo tá pagando imposto, porque tem que pagar imposto, né? Se eu pago, você paga, eles têm que pagar também. Então tá tudo certo, tá tudo regulamentado e vai na KTO para brincar, para se divertir. Se quiser, usa o meu código JBFilho lá que tu vai bem. O que tu acha dessa história toda que eu te contei sobre zagueiros do Inter e o que tu pensa sobre isso? Enfim, precisa de um zagueiro para jogar do lado do Vitão, isso tá meio claro, né? Mas ainda não veio esse nome. E aí, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.